Um dos relatos mais antigos que envolvem a tecnologia de desenvolvimento eterno por meio das sequências numéricas de Grabovoi na realidade não é um, né? São dois relatos bem antigos e bastante interessantes. Apenas com o uso de sequências numéricas, ok? Procedimentos criados pelo próprio Grabovoi, feitos pela pessoa em questão, feitos também por ele ao longo de um período e que são assim, a comprovação ali, a simples comprovação científica. Eu vou relatar os dois aqui, são dois exemplos. Um deles é de um garoto que, brincando, teve um dos dedos da mão, o dedinho mindinho, sofreu um acidente, né, e precisou arrancar fora, né, precisou remover. Esse garotinho, a mãe dele, isso na época ainda que Grabovoi morava ainda na Rússia, a mãe procurou o Grabovoi, tomou conhecimento dele, procurou, relatou o problema e ele pediu que a família passasse para ele todos os exames comprovando todo o fato, né? A ocorrência, a emergência da ocorrência, os primeiros atendimentos, marcações cirúrgicas, a cirurgia com todos os exames necessários que foram feitos, raio-x, etc., fotografias. Então todo esse material relacionado ao caso desse menino, ele foi passado para o Grabovoi pela família, eles conseguiram, e isso foi registrado em cartório. E aí Grabovoi passou alguns procedimentos quânticos para que a mãe fizesse, para que o rapaz, o garotinho, fizesse também, e ele mesmo também fez alguns procedimentos. Eu não tenho aqui, porque são dois testemunhos antigos, e eu não tenho a certeza do tempo, mas eu acredito que foram 4 anos. Entre 3 e 4 anos depois, a família voltou no Grabovoi, levando novos exames, novas fotografias e a evidência cabal, que era o próprio garoto, né, com o dedo no lugar. Não foi feito um implante de dedo, não foi feito um implante de prótese. O que aconteceu de fato foi que o dedo do menino nasceu de novo, cresceu e ficou na posição do dedo anterior, que foi removido por meio de uma cirurgia, amputado, né? Porque houve problema, um acidente. Esse é um caso, certo? O outro caso é muito mais, assim, é muito mais complicado da pessoa querer discutir que não é possível, etc. Porque assim, não tem como, não tem por onde, não existem argumentos contrários. Uma senhora que teve complicações no parto, a sua filha, a primeira filha do casal, ela teve complicações no parto e precisou remover, durante a cirurgia, precisou remover os órgãos reprodutivos, né? Tudo bem, essa senhora, 2 anos depois, quando a filha já estava com 2 anos, procurou Grabovoi, tomou também conhecimento dele, procurou, e da mesma maneira da anterior, ela mostrou todos os exames, tudo. Foram feitos vários exames. Primeiro pegou vários exames da época em que houve a cirurgia, ou seja, quando a menina nasceu, né? E depois, quando ela procurou o Grabovoi 2 anos depois, novos exames foram realizados e todo esse material foi colocado em cartório, foi registrado em cartório. E aí Grabovoi novamente fez um procedimento para que ela fizesse, e ele também fez um procedimento, e me parece que 5 anos depois a mãe foi ao Grabovoi levando a sua filhinha de colo, né? Ela engravidou e teve uma nova menina, uma outra menina. E aí, então fica evidente que uma pessoa que não tinha nada interno relacionado à reprodução, como ela consegue ter uma criança, né? De fato, o que houve nos dois casos foi uma regeneração de órgãos. É importante vocês entenderem o seguinte: quando se fala em regeneração de órgãos, é um termo, certo? É apenas um termo. Regeneração de órgãos. Nos vem à mente o simples fato e a simples imagem de novos órgãos crescendo. De fato é isso que acontece. Só que
Atrelado a esse evento, nós também recebemos, junto com essa informação, uma percepção de impossibilidade, uma percepção de magia, de ficção científica, de história para boi dormir, em outras palavras, né? Como? Que coisa é essa? Que coisa mais maluca? Impossível. Não é possível que isso aconteça. Então vamos colocar a cabeça em ordem, vamos sentar e usar a nossa parte consciente e pensar um pouquinho a respeito. O ser humano, ele é um ser de luz, certo? Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós visualizamos apenas a casca. O corpo, ser de luz efetivo, nós não vemos. Só depois que deixamos essa casca. Porém, por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, esse é o primeiro ponto, tem todos os poderes que Deus tem, ok? De fato, aquela afirmação, sois deuses, é real. Todos nós somos, na medida em que temos os mesmos poderes de quem nos criou. Os principais, onipresença, onipotência, onisciência, são atribuídos apenas à criação, ao Criador. A criação, onipotência. Nós temos dentro de nós, primeiro, o nosso corpo, e isso a ciência já agora, recentemente, vem descobrindo novas e novas maneiras. O corpo se regenera sozinho, né? Mas vamos tentar fazer uma analogia bem simples, uma comparação. Uma lagartixa que você vai lá e corta o rabo. Ele nasce, o rabo nasce de novo. Dependendo do contexto e das condições, ele vai nascer de novo, certo? Se você faz isso, por exemplo, numa pata da lagartixa, já não acontece a mesma coisa. É específico na lagartixa para o rabo. Agora vamos tentar pensar da seguinte maneira. A lagartixa, em termos... porque não é bem assim que se faz, que se deveria fazer uma comparação, mas para aquelas pessoas que são mais religiosas, fica mais fácil entender. A gente não fala de religião aqui no grupo, mas eu acho que fica mais fácil de entender quando eu der um exemplo nesse sentido. Quem é mais importante para Deus, uma lagartixa ou um homem? A lagartixa ou uma mulher? Uma lagartixa ou o ser humano? Pois é, se a lagartixa tem esse mecanismo de autocura, de regeneração, por que nós não haveríamos de ter? E nós temos. A ciência recentemente vem descobrindo isso, certo? Células troncos podem ser utilizadas para construir qualquer parte do corpo humano, qualquer parte do corpo humano. Todo o nosso DNA, ele tem uma informação gravada, uma informação holográfica gravada, como se fosse um mapa em 3D, uma imagem, né, em 3D, de todo o nosso corpo no sistema da norma. O que significa isso? É como se pegasse uma pessoa e tirasse uma foto dessa pessoa no melhor dia de toda a sua vida, no melhor momento de toda a sua vida, na perfeição, onde a pessoa está em termos físicos, emocionais, mentais e etc, 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 num estado de perfeição, num estado de norma, naquela normalidade que é a normalidade que Deus nos criou, ou seja, dentro da norma do Criador. Então você tira uma foto da pessoa, é como se fosse, tá? Você tira uma foto daquela pessoa naquele momento e grava essa informação em cada partícula do corpo, em cada molécula de DNA, em cada célula. Então, o corpo inteiro tem essa informação. Ele tem esse manual mostrando na prática como ele deve proceder para crescer e chegar ao estado de normalidade, o estado da norma do Criador. Todo o corpo tem. Isso a partir de uma única, né, de uma única parte do nosso corpo, né? Uma única, bem pequena. Então, assim, os cientistas já sabem disso, já sabem que é possível, sim, regenerar. Já tem esse conhecimento e as pesquisas elas vão avançando a cada dia. A única coisa que Grabovoi fez, por ser cientista, foi ir um passo além. Porque além de cientista, ele tem todas as características e funcionalidades psíquicas que são parte de todos nós.
telecinese, teleportação, visão remota, memória fotográfica, telepatia, clarividência, clareaudiência, etc, etc, etc. Ele dispõe de todas elas praticamente. Ele tem todas elas ativadas, né? Então, por meio da célula-tronco, é possível construir partes do corpo. E como é que a própria célula sabe que parte tem que ser construída a partir dela? É por meio de uma informação que está gravada nela. Ela sabe, ela tem uma consciência interna, certo? Em última medida, essa consciência é o próprio Deus. Mas essa consciência existe para cada uma dessas moléculas, para cada uma dessas células. Então, no momento da divisão, no momento do crescimento, ela sabe que caminho tem que tomar, que características tem que adotar. O que Grabovoi faz por meio da tecnologia de desenvolvimento eterno, por uso das sequências numéricas, é simplesmente fazer com que esse processo esteja acelerado. Seja acelerado. É algo divino, maravilhoso, é um dom? Nada disso. É simplesmente ciência. Todos nós podemos fazer isso. Só basta estudar, aprender como, aprender o funcionamento que tem por trás e aplicar. É como uma pessoa que vai para a autoescola para aprender a dirigir. Você está indo para lá para aprender a dirigir. Se você junta com o seu conhecimento de direção um outro conhecimento relacionado com mecânica de automóveis, você é um motorista melhor do que aquele motorista que apenas sabe dirigir. Porque numa eventual falha do seu veículo, você sabe, você tem condições de verificar o que houve e não ficar parado ali. Você pode, em determinadas situações, resolver o problema. Já aquele motorista que apenas aprendeu a dirigir, para ali e ali ele fica. Ele vai precisar de ajuda externa. Então, esta é a diferença entre estudar, aprender e saber o algo mais. Entender o que tem por trás. E sair daquele marasmo, né, de oba-oba, achando que basta fazer uma coisa e tudo se resolve. Não é assim. Precisa saber como funciona. Então, os livros de Grabovoi, ele já não disponibiliza mais esse material de forma como ele disponibilizava antes, né? Primeiro você precisa se tornar agente autorizado dele com o nível de permissão para tradução. Então eu tenho bastante desse material e aos poucos a gente vai fazendo o que é possível em termos de tradução. E é empolgante ouvir as pessoas narrando cada uma delas os seus casos. É muito legal. Assim, você percebe que nós temos nas mãos a capacidade de realizar milagres. Não precisamos ficar colocando Jesus como a única entidade viva presente na Terra por determinado momento que tenha tido essas características. Não, todos nós temos, só não sabemos usar, mas temos, né?